Olá, bem-vindos às pausas letivas digitais do verão em Matosinhos, das Casas da Juventude Matosinhos. Vamos aguardando um pouquinho para que a malta se junte e possamos tirar mais partido juntos desta conversa, desta pausa. Bem-vindos. O verão em Matosinhos hoje está quente. A malta está-se a juntar aqui às pausas letivas digitais. São mais uns instantes para nos juntarmos muitos. E estamos a aguardar quem? A aguardar o Raminhos. Vai se juntar a nós nesta conversa. São mais uns instantes. E ele juntar-se-á a nós. E voilá! Está aqui connosco. Preparados? Tcharam! Ah, já estávamos desesperados, não? Tá bom. Não, Olá, estava aqui. Raminhos. Olá, tudo bem? Estava aqui com dificuldades na ligação, como eu estou aqui no meio do monte, tive que andar aqui a ver onde é que ficava mais perto do Wi-Fi. As ondas de calor. Exato, as ondas de calor, é mais isso, é capaz de ser mais isso, as ondas de calor. Tem sentido muito calor esta semana? O futebol ajuda, não? O futebol, eu não quero falar de futebol, se faz favor. Vamos, Isto, vamos olha, isto é falar. um assunto. Não, não, isto é um assunto que me causa extrema ansiedade. Olha, lá está. O futebol traz isso. Se calhar é um bom mote para falarmos da ansiedade. Não, por acaso eu não traz. Já trazia, já trouxe. E é engraçado que até devido ao trajeto já que eu tenho vindo a fazer da parte mais pessoal, até já o futebol eu vejo de outra maneira. Tem sido muito porreiro. Tem sido muito simpático. Por exemplo, vi o futebol. Há muita gente que vê futebol como um descarga emocional também, não é? Aham. De, de mandar as frustrações, aquilo que se passa de mal em casa vai para o estádio, aquilo que não pode chamar ao patrão chama aos jogadores de futebol, aquilo que não pode chamar ou que não deve chamar a pessoas da família chama ao árbitro. Então muitas pessoas veem isso no futebol, não é? E Uhum. eu também funciono muito nesse registro. Mas o engraçado é que, sobretudo desde há, talvez, sei lá, 3 4 anos, quando comecei a fazer meditação numa base diária, eu lembro das últimas vezes que fui ao futebol ver, no meu caso, o Benfica, e a coisa não estava a correr bem como não correu este ano, mas eu lembro-me que estava os tipos ao meu lado a passarem-se da cabeça e a chamar nomes, você vai para onde? E eu estava ali sereno, ok. Tranquilo. Sim, sem perceber muito, já sem me relacionar com aquilo que estava ali a acontecer, e simplesmente dizia, pá, estou a jogar a bola, às vezes está certo, outras vezes não, quem sou eu para julgar o que quer que seja, e siga. Tranquilo, Pronto. tranquilo, a ver o Benfica a Sim, perder tranquilo. e a gerir a ansiedade ali serenamente. Sim, sim. Ou seja, quer dizer, gera ansiedade, mas é outro tipo de ansiedade. É uma Uhum. ansiedade mais ligada à adrenalina, uma ansiedade mais saudável. É uma ansiedade positiva nesse caso, o assistir a espetáculos esportivos e deixar que isso nos toque. É bom, é sinal que Sim, estamos vivos e, portanto, eu acho que sim. Eu acho que quando é feito deste modo, sim. Quando é feito não julgando e vendo não como um veículo de
transmissão de más ondas, de má energia, Exato. Ou sobretudo. seja, como estavas a dizer, Raminhos, é quando, na verdade, ali o futebol é o saco de pancada de Ah, tudo o que vai passando no dia a dia, não é? Mas não tem que ser não é? assim, não tem que ser assim. Não, não, acho que não. Acho que não. Portanto, a semana, tirando assim algumas pequenas grandes festas que geraram assim maior desconforto, como é que te sentes? Como é que eu me sinto? Eu, por acaso, o calor também não ajuda, não é? O calor realmente não tem ajudado. Eu hoje acordei às 4 da manhã com os cães a ladrar, desorientado se calhar também por causa do calor, e fui um bocadinho à rua, até me soube bem ir à rua para apanhar um bocadinho daquele fresquinho já da madrugada. Mas o calor também não ajuda. Como é que eu tenho estado? Eu tenho estado. É curioso, eu tenho estado relativamente tranquilo, embora muitas vezes, e para quem sofre de ansiedade ou lida com as questões da ansiedade, ela vem quando menos se espera, não é? Uhum. Vem num baque, num impacto, pode relacionar-se com um ataque de pânico ou não, não é? Mas vem sempre naquele registro de parece que está tudo bem, de repente, o que é isto que eu estou aqui a sentir? Só que lá está, como eu já consigo identificar os sintomas, não é? E identificar os meus próprios processos. Ainda ontem uma amiga minha estávamos a almoçar e ela estava-me a dizer que também fazia psicoterapia por causa das questões da ansiedade e dos ataques de pânico. E ela estava a dizer como é que eu lidava com os ataques de pânico, como é que eu os evitava. E o que eu disse foi: "Pá, eu não os evito. É, Eu simplesmente não dá para evitar, eu não os evito, mas tenho uma coisa diferente que é, tenho mais compaixão agora por eles, no sentido de, ok, é isto que eu estou a sentir, eu já sei o que é, não vale a pena eu estar a lutar contra isto, eu já sei o que é que são os sintomas, já sei esta sensação de morte iminente e o que é que vai acontecer de mal, e então eu autorizo-me a estar ali e a perceber, ok, eu agora estou-me a sentir assim, não vou relacionar-me com isto. ok, Que eu tem acho que sido isso é que ou também encontraste uma forma de te relacionares com isso sem que isso te assuste e te surpreenda dentro da surpresa que traz sempre um pico de ansiedade e todo aquele colorido emocional que também assusta quando não se sabe o que é. E, portanto, diria que há aqui uma aprendizagem que disseste que tens feito práticas de meditação regularmente, que fizeste psicoterapia, mas houve um momento em que detectaste, epá, calma, isto não é normal, isto... Eu não sei, vai ter muita malta nova, provavelmente. E está aqui o Eduardo Norma a perguntar: o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? o que é? Presta atenção. Não estás a mudar em blocos, presta atenção. Ok, No sentido em que o que se passa aqui é o que se passa com muita malta nova. Porque eu, por exemplo, os meus primeiros. Eu sempre tive. Não gosto de dizer que é uma doença, é uma condição. O transtorno obsessivo compulsivo, que é de uma condição do espectro da ansiedade, não é? uhum. E eu sempre tive desde pequenino. Sempre tive desde pequenino. A minha relação com a ansiedade já vem desde pequenino, por várias questões. Que se quiserem saber, vão assistir ao meu espetáculo, porque eu falo disto, não é? Eu sempre tive desde pequenino, mas aos 18 anos, quando é aquelas mudanças, que se calhar alguma malta desta que está aqui a assistir, malta nova, começa mais a atravessar, não é? A questão de a independência, o que é que eu vou fazer agora, para onde é que eu vou para a faculdade, não vou para a faculdade, não tenho paciência, não quero, saio de casa, não saio de casa, todas essas coisas. Foi quando se despoltou mais as minhas questões da ansiedade e do transtorno obsessivo compulsivo. Isto foi uma altura que eu percebi, pá, eu não consigo estar assim, eu não consigo estar assim sozinho, tenho que procurar ajuda. E eu acho que Ok, isto foi em 1998, acho eu, mais ou menos. ok. Portanto, há Portanto, aqui um turning point, que é um momento de acumulação sim, de grandes mudanças, em que sentiste que não dava para lidar como até então, que precisaste de ajuda e que esse foi o momento de viragem, que é o pedir ajuda para profissional para lidar e para isto ser normal no sim. dia a dia.
esses miúdos que estão aqui a assistir, alguns, e malta mais velha, e eu próprio, se calhar nessa altura, há a tendência para verem o psicólogo como o médico dos maluquinhos, ou a psiquiatria, ou também ver que uma coisa que está na nossa cabeça, que é uma coisa que é só nossa, e que mais Uhum. ninguém está a sentir aquilo. E depois vão a um psicólogo e percebem, mas espera aí, afinal, há uma data de gente que passa por isto. Oh, Eu acho Raminhos, que esse isso é mesmo muito importante o que estás a dizer. Isto porque um em cada cinco portugueses, não sei se os jovens que nos estão a assistir sabem isto, mas um em cada cinco portugueses pode ter um problema de saúde psicológica. Um em cada cinco é muita gente. O que significa que, francamente, é muito possível qualquer um de nós sofrer de um problema destes. Eu até digo mais, eu digo isto muitas vezes. Se toda a gente neste país não tivesse vergonha ou problemas a ir a um psicólogo, os psicólogos eram os tipos mais ricos do mundo. Estavam cheios Ricos, de... ricos porque se fartavam de conhecer pessoas. É isso? Não, em dois sentidos. Ricos porque é o trabalho deles, porque é um profissional, como é óbvio. Não é? Eu, se tiver os dentes podres, não fico assim, ai, não vou ao dentista, que vergonha, não vou ao dentista. Então, se nós vamos aos outros profissionais de saúde quando temos um problema, porque é que não vamos ao psicólogo? Ainda por cima, porque o psicólogo é uma pessoa que valida aquilo que muitas vezes nós não sabemos o que se está a passar, não é? E que a nossa família não nos pode ajudar. Por exemplo, eu sempre tive muitas, nas questões do transtorno obsessivo compulsivo, eu recebo muitas mensagens, às vezes, de pessoas, até de amigos meus. Foi muito engraçado há uns tempos. Um amigo meu ligou-me e pediu-me para falar com o filho dele, de 12 ou 13 anos, porque ele, o miúdo, estava a ser acompanhado e era obsessivo compulsivo. E disse que eu podia falar com ele. E eu fui falar com ele, um dia estive com ele e tivemos os dois a conversar. E a cara de alívio do miúdo, quando eu lhe dizia, olha, comigo passa-se isto, eu já pensei nisto, nisto e isto. E ele ficava naquela... Era um sentimento de alívio ele perceber, eu não sou o único a passar por isto, porque na realidade são 7 ou 8 bilhões de pessoas nesta Terra. E é muito provável que a nossa ideia mais estapafúrdia que esteja na nossa cabeça, que já tenha passado pela cabeça de outra pessoa qualquer, ou se Uhum. não de uma data de coisas, não Sim, é? somos especiais em muitos sentidos, mas não nesses, ou seja, não somos os únicos. Mas eu acrescentava outra coisa que também pode ser útil, e se calhar há pouco falaste disto a propósito do estigma, que para algumas pessoas poderá existir, mas que lentamente e ao longo do tempo, com o acesso aos psicólogos, tem ajudado a desdramatizar. É que o psicólogo também não faz só tratamento, ajuda a aprender a lidar com. Então há uma vertente Essa que é, aqui antes que me aconteça, e eu posso aprender a lidar com as minhas emoções, a perceber quando é que é demais. Confirmas isto? a questão, sim, a questão há, nós temos um defeito, todos nós, enquanto, há alguns mais do que outros, enquanto ser humano, que é, eu acho que o ser humano é uma raça muito mimada, porque gostamos da papinha toda feita, não é? Se fosse possível, a maior parte de nós gostava de não, que os problemas desaparecessem assim, não é? Mas nós, Mágica. exato, mas eu acredito que nós estamos cá por alguma razão e com algum objetivo, independentemente, não é preciso acreditar em coisas esotéricas ou o que quer que seja, é um facto, não é? É o sentido. Essa é Pode uma boa dica. Uma boa dica para ajudar cada um de nós tem o seu propósito na vida e em qualquer altura. E isso pode ajudar a dar significado, ou seja, quem não esteja tão confortável no momento, quando anda mais confuso ou perdido, ou com coisas que se vão acontecendo na vida, as relações com os outros, com os amigos, as trapalhadas amorosas, os pais, a escola. Qual é o sentido disto tudo? Pensarmos no sentido. o sentido, o sentido de cada um, não é? Cada um terá o seu sentido na sua vida, naquilo que faz e que procura fazer. Agora, o psicólogo, há aqui duas questões importantes. Primeiro é, quando eu digo às pessoas, as pessoas têm sempre alguma tendência, para todos nós, para encontrar sempre o lado negativo mais depressa do que o positivo. E então, quando eu digo que vou ao psicólogo, as pessoas dizem assim, mas tu vais ao psicólogo porque tens dinheiro. E o primeiro psicólogo que eu fui era do Serviço Nacional de Saúde.
As minhas filhas vão ao psicólogo porque eu escolhi que elas fossem, porque à medida que vão crescendo, vão passando por dúvidas que elas acreditam que os pais podem estar apenas a dizer que é assim, simplesmente para lhes agradar ou para lhes tranquilizar e precisam de ouvir alguém de fora a dizer outra Ok, coisa, não é? é isso, a ideia desenvolvimental, a ideia de que não é só para curar ou Exatamente. tratar. Procurar as suas próprias ferramentas. As minhas filhas vão ao psicólogo no Serviço Nacional de Saúde também. Vão ao hospital público e têm consulta. Também se calhar vão ao psicólogo por causa do pai que têm, não é? Elas próprias disseram Bom, é verdade que algum tipo de problemas ou de exposição pode trazer aqui o ampliar de. uma das razões que, quando elas começaram a ir, e a psicóloga conhecia-me, como é óbvio, e isso foi uma das questões que eu sempre abordei muito com elas, e quis que elas falassem com o psicólogo, e a psicóloga disse-me que elas estavam perfeitamente tranquilas em relação a isso, algo que eu já sabia porque já tinha conversado muitas vezes com elas. Ok, e esse diálogo é muito importante, sim. Sim, mas a ideia errada de que o psicólogo é caro. O psicólogo não é caro. O psicólogo é um profissional como outro qualquer, como o dentista. Um dentista é caro no privado, mas há dentistas do público, há psicólogos, há psiquiatras do Oh, público. Raminhos, Portanto, deixa-me acrescentar outra coisa, é que nestes tempos de absurdo que estamos todos aqui a viver com a pandemia, também é verdade que foi criado mais um serviço público para todos, qualquer um de nós pode ligar. Adolescentes também e vão ter dedicado um psicólogo para eles. Através da linha do SNS 24, há um serviço de aconselhamento psicológico gratuito para todos. E é bom saber que os recursos não são só para uns, são para todos nós, não é? os recursos são para todos nós. E é curioso é que muita gente nesta altura da pandemia, até miúdos, os miúdos mais tranquilos, se calhar sentiram ansiedade e sentem neste momento ansiedade porque isto são tempos muito estranhos, não é? Sim, absolutamente. Portanto, há pessoas que estão a sentir a ansiedade pela primeira vez e não sabem o que é. E é engraçado porque é assim, nós queremos ter o coração de humanos, não é? Nós queremos ter sentimentos e queremos amar e queremos gostar das coisas e divertir-nos, mas depois queremos ser máquinas noutra. Isso não dá, não é? Eu não sou nenhuma máquina, portanto, se há coisas que eu, com os quais na minha cabeça eu não estou a conseguir lidar, epá, não tenham vergonha e vão, procurem ajuda. O tempo que nós perdemos, o tempo que eu perdi a fazer buscas no Google sobre sintomas e coisinhas. Isto, será que isto é isto? Porquê é que me dói isto? Se calhar porque o Google é o pior médico que existe. O Google é tudo, cancro ou sida. Ou às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Cancro e sida, não dá. É o pior médico que existe. Se vocês puserem no Google comichão, é logo morte a seguir. Comichão pode ser tudo. Portanto, ao menos procurem no Google, procurem por alguma coisa que vos dê jeito, como por exemplo psicólogo na minha área de residência, psicoterapia, ajuda na ansiedade, meditação, Ok? seja o que for. Há um site que pode ser muito útil que se chama encontromasaída.pt. Nesse site Pois pode-se é, encontrar psicólogos na zona de residência, mas também informação credível, fidedigna, sobre problemas psicológicos variados, sobre temáticas ou sobre necessidades, nem tudo é problema, e que ajuda a distinguir isto de, por exemplo, se estou preocupado ou este pensamento está mais vezes aqui e não se vai embora, e será que eu estou doente? Será que isto é um problema grave? Ou tenho estado mais triste? Que diferença é que existe isso de estar deprimido? Isso pode eu ser útil vou, para eu as vou dar aqui. pessoas. Ontem estava em consulta com o meu terapeuta, com a minha terapeuta, e aqui os dois chegámos a uma conclusão muito engraçada porque estávamos a conversar. É engraçado porque o nosso registro é de consulta, mas já é em muitos momentos só de conversa, em que eu próprio falo das minhas ferramentas e conversamos um bocadinho. Há uma coisa muito engraçada. Eu encontrei aqui uma boa definição para a ansiedade. A ansiedade é estar no sítio certo, mas no tempo errado. No sentido, no tempo errado, ou seja, não é aquela frase, não é a hora errada. Também pode ser a hora errada, mas o estar no tempo errado porquê? Porque a ansiedade é eu estar aqui neste momento, mas estou no tempo errado porquê? Ou porque estou no passado, ou estou no futuro. Nunca estou no momento em que eu estou, ou pior, às vezes estou a reviver o passado e como é que isso me vai afetar o futuro.
E uma pessoa esquece do que está a acontecer agora. E esse é o principal problema. Eu Eu vou diria, escrever um livro. Vou escrever um livro sobre isso. a propósito disso, mas só daqui a bocadinho. Ah, mas essa é uma boa dica para as pessoas, que é isto do aprender a estar aqui. Não Sim, sim, aqui, é que o também Gustavo estar aqui. Santos. Eu conheço o Gustavo Santos. Não é mau tipo. O Gustavo Santos, aquela história do livro do Gustavo Santos, do agarro ao... O Gustavo Santos tem muita razão em muitas das coisas que diz. Eu acho, é a minha opinião, não a diz da melhor maneira. Mas ele tem muita... O agarro ao agora, é verdade, faz sentido. O viver o agora, o perceber... E eu acho que esta história da pandemia, para a malta nova que está aqui, mesmo e malta mais velha para todos nós, a história da pandemia eh, pode-se encontrar um aspecto positivo, porque isto obriga-nos, sobretudo a quem vive muita ansiedade, ou um transtorno obsessivo compulsivo, ou uma fobia, a perceber que nós não controlamos mesmo nada. Eu não controlo nada. Então, se eu não controlo nada, que isso seja também uma libertação, no sentido, então, se eu não controlo nada, eu vou aproveitar o que está a acontecer agora, porque eu não sei o que é que me vai acontecer daqui a 5 minutos. Não é? Exato. Então, vou aproveitar o que está a Mas, acontecer agora. mas talvez não precisamos de controlar tudo, de facto, ou passar a sentir que não se controla nada, porque é preciso ter esta sensação de que se controla alguma coisinha para ter algum bem-estar, não Sim, é? Algumas coisas. sim, sim. E, Sim, tipo, obviamente controlamos, nós vivemos, essa é uma boa ideia, porque assim, nós vivemos, felizmente, a maior parte de nós, e se estão aqui é porque têm um telefone com internet, logo aí é uma boa ideia, porque é assim, nós vivemos num mundo onde nós saímos de casa, sabemos que tempo é que vai fazer, que roupa é que podemos vestir, vamos para o nosso trabalho ou para a escola numa segurança minimamente segura, passa a redundância, não é? sim, Temos um carro ou não, temos algo que nos protege também familiar. daqui. Há familiaridade, sim. Ou seja, nós vivemos, a maior parte de nós vive num contexto que nos permite ter essa segurança. Lixado era há 500 ou 600 anos, no século XV, quando um gajo saía de casa e não sabia se podia andar 200 metros sem levar com uma seta na cabeça. É Isso é verdade. viver Se calhar muitos que assistem hoje não têm esta ideia, mas apesar de também esta altura não ser a melhor para se dizer isso, mas na verdade nunca se viveu tão bem como hoje. Hoje é a melhor altura no sentido de época, para se ver. E exatamente por causa disso, porque controlamos algumas coisas. Controlamos, é isso, o ir à escola, controlamos o termos acesso, o procurarmos ajuda, controlamos as pessoas com quem nos damos, os amigos que mantemos nas nossas vidas, controlamos escolhas que fazemos de dormir ou não dormir. sei que é muito deprimido, não é assim nesse sentido baixo, mas eu fui ao Palácio da Pena. E no Palácio da Pena é um palácio muito bonito, se alguém puder visitar, que aproveite. O Palácio da Pena é muito bonito e tem os quartos do tempo dos nossos reis todos arranjadinhos como eram e tem ao mesmo tempo a árvore genealógica lá. E uma pessoa começa a ver e o gajo, tipo, nasceu em 1502, morreu em 1514. E eu assim, era tudo assim, tudo a morrer aos 12, 14 anos. Eu assim, coitados, meu, estes gajos, isto sim tinham razão para viver em ansiedade. Aos 10 anos já eram velhos. Já tinham de governar um país. Que aquilo era um palácio real, era a arte de alguns reis. Então, não, isso sim era difícil. Bom, Agora, mas é certo, hoje vive-se muito e por isso tem-se outro tipo de problemas. E estavam aqui agora pessoas a assistir e a comentar que quando se tem problemas que se calhar não são só de vida e de morte, de doença extrema, mas no fundo situações que podem ser económicas, problemas familiares, problemas pode ser mais difícil viver, como estava a ser dito, no presente, mas é possível aprender, como tu disseste, e aprendeste também, estratégias para estar mais no presente e pensar, se eu tenho o problema A, ou B, ou C, o que é que eu posso fazer para eles hoje? há uma coisa que pode ajudar. Está aqui o BitReSpear a dizer podemos jogar game, deve ser brasileiro se calhar, ou não sei, agora a malta nova, jogar Playstation e jogar outras coisas. Podem, mas não é isso que vai ajudar. Não. Porque eu também jogo Playstation
e faço outras coisas. Só Eu vou ajuda, dizer só ajuda enquanto se isso ajuda joga, a não é? fugir. Isso ajuda a fugir. É Sim, outra coisa. sim. Que eu acho que também pode ser importante, como é óbvio. Há momentos para É tudo, não igual é? em doses homeopáticas. Como é, não é ficar 7 horas a jogar ou 10 horas a jogar e fechado num quarto. Hum, o que é que eu acho que é importante as pessoas perceberem e que eu também acho que tenho vindo a perceber? A primeira coisa é que nós não controlamos os pensamentos que estão na nossa cabeça. Ninguém controla os pensamentos. Tudo aquilo que nós pensamos resulta daquilo que está para trás, das nossas experiências, das nossas crenças, da nossa família, da convivência, etc. Nós não controlamos aquilo que nos aparece na cabeça e às vezes nós temos pensamentos negativos em relação a outras pessoas e que achamos, porque é que eu estou a pensar a isto? Ou mesmo em relação a nós, somos muito, dizemos, eu não presto, eu não sei, e temos este tipo de pensamentos. E nós não conseguimos controlar quando é que eles aparecem. Mas podemos fazer uma coisa mais engraçada, que é, temos a liberdade de escolher a quais pensamentos é que damos atenção. E essa é a grande diferença. Nós Uhum. não controlamos o que pensamos, mas controlamos aquilo a que podemos dar atenção. Ou seja, E, o que por estás a dizer exemplo, é que não, o que tu estás a dizer é que não temos que ficar reféns daqueles pensamentos, nem de os ampliar ao momento em que não escolhemos que eles surgissem, mas podemos escolher coisas que nos ajudem a ver o outro ângulo, a tentar perceber outras alternativas olha, há aqui uma menina que diz assim, não sei se é menina, que é fit on the spot. Fit on the spot. Fazer meditação é bem tramado. Uhum. É tramado exatamente por isso. É A pessoa tem difícil? uma, há pessoas que têm uma má ideia da meditação porque acham que a meditação foi muitas vezes passada com uma ideia de ter a mente vazia, muito daqueles filmes das artes marciais, tipo, e agora não vou pensar em nada. Ou então aquelas gajas no Instagram que fazem fotos em biquíni na praia ao sol assim, tudo, E não estão a pensar em nada. mentira. Porque lá está, nós não controlamos os pensamentos. A meditação é muito engraçada porque a meditação ajuda exatamente a isso, a conviver com os nossos pensamentos. É isso. Portanto, é como eu ir num carro. Se eu vou num carro a conduzir, ou mesmo como passageiro, se eu vou olhar para a estrada, vamos dizer que a estrada é a nossa vida, ok? Eu vou conduzir, eu vou ver a estrada, vou tentar seguir o meu caminho, mas eu tenho noção de tudo aquilo que passa à minha volta, não é? Tenho noção da pessoa que vai ao meu lado, provavelmente a minha sogra, chata como caraças, a dizer que eu não posso ir por ali, não sei mais o quê. Tenho a noção das árvores, tenho a noção de malta a dizer, oh Ramires, o Benfica é uma grande porcaria, não sei seja o que for. Tenho noção de tudo aquilo que está à minha volta, certo? Uhum. Mas eu continuo a prestar atenção à estrada. Sim. Não é? A meditação é exatamente isso. É uma pessoa estar ali, ok, eu tenho noção de tudo aquilo que eu estou a pensar, e muitas vezes vêm as coisas todas, tipo, porque é que eu estou a fazer isto? Isto não serve para nada, é uma porcaria, vou mas é fazer outra coisa, e eu não presto, ou não sei o quê, porque é que aquele gajo me fez isto, porque é que aquela pessoa fez aquilo, porque é que a minha professora é assim. E a ideia não é tipo, pai, não vou pensar nisto. A ideia é, sim senhor, eu estou a Aceitar. sentir, estou a perceber que Reconheço. estou a pensar. No fundo, é Estou a perceber. reconhecer o que está à minha volta, reconhecer o que estou a pensar e aceitar gentilmente esses pensamentos sem crítica, ok? Sem crítica. Exatamente. E o desafio Exatamente. é este, é como é que se muda esse tom de voz, que cada um de nós tem esse tom de voz para si mesmo, que é ser o melhor amigo de nós mesmos. E esse melhor amigo não é só aquele que diz pronto, tudo bem, palmadinhas nas costas, mas é antes que nos compreende. E, em primeiro lugar, precisamos de tentar ser essa pessoa para nós mesmos no dia a dia. E esse é um desafio, ser o nosso melhor amigo, não é? É o desafio e por isso é que, como tudo, se nós comemos todos os dias, não é? Ou se, por exemplo, se fazemos uma coisa, quem gosta de ir ao ginásio todos os dias, ou quem gosta de jogar à bola todos os dias porque isso lhe dá prazer e porque sente que lhe faz bem. Nós comemos porque se precisamos. A meditação ou terapia não é diferente. Não Ok. é? Para algo nos fazer bem, nós temos que o fazer regularmente. Não é? A Mas se calhar, terapia, por exemplo, sim. sim, estava a dizer, mas se calhar sem ser só. Aí são formas profissionais de ajuda, mas há coisas que as pessoas podem fazer exatamente para, não, enfim, não chegar a momentos críticos ou porque
para manter a sua saúde, e se calhar essas dimensões pode passar exatamente por ter noção do que é que se está a pensar, ter noção do que se está a sentir, dar nome às coisas, dar nome e poder partilhá-las com pessoas em quem se confia. Não é? Partilhar, não ficar aí a embuchar. Os aspectos principais em que eu foco sempre é sempre essa questão, é procurar ajuda. A primeira questão, sempre, procurar ajuda profissional. É falso que a ajuda profissional é cara. Se não temos ajuda profissional por alguma razão, há sempre uma casa da juventude de Matosinhos ou uma casa da juventude de outro sítio qualquer. Há sempre um centro. Há que orienta, que dá alternativas, que ajuda. Uma pessoa em que nós confiamos, não para fazer terapia, mas para nós falarmos um pouco, não é? Porque essa pessoa também terá os seus próprios problemas, ou muitas vezes poderá não compreender os nossos problemas, não é? Por isso, essa é sempre uma questão essencial. Mas depois há um conjunto de atitudes que se podem ter, como por exemplo, o mais estúpido disto é que eu próprio falho muitas vezes, eu reconheço o benefício das coisas, mas nós temos um problema que é quando nós estamos bem, achamos, pronto, agora já não preciso, vou fazer e volto aos velhos hábitos. Sim. Da porcaria. Sim. É óbvio, não é? Mas até lavar os dentes se faz todos os dias. Porque senão há algo que acontece e que nos prejudica. Portanto, 3 dias já começa a cheirar mal da boca, não é? E ao nível das emoções e ao nível do que sentimos é igual. Se calhar precisamos de ter essa noção de como é que eu me sinto hoje? O que é que se passa comigo? O que é que me aborreceu? O que é que me aborreceu? Há coisas tão simples aqui que todas as pessoas podem fazer. Coisas tão simples como passear, ir ver o mar. Não tem mar, vai ao jardim. Não tem jardim, vai à rua. Não tem rua, é impossível, vive no planeta. Coisas tão simples como isto. Mas o passear e o andar na rua, ou ver o mar, ou passear no campo, de uma forma consciente. Ou seja, não é estar agarrado ao telemóvel, não é estar a ouvir música, e se é ouvir música tem que ser uma coisa calma, não é para estar a pensar, é estar ali naquele momento. Há práticas muito simples, como se nós formos a andar na rua, a ter noção dos nossos passos, por exemplo, a andar e a sentir os nossos passos. É muito engraçado uma pessoa andar no bosque e ouvir os nossos pés a bater no chão, a fazer aqueles... A calcar as folhas, a ter noção do peso do corpo. Isto é meditação. Já isto é uma meditação. Ou seja, lá está, a meditação não tem que ser meditação do Instagram de fio dental na praia. Sim, okay? Essa tal atenção. É estarmos... Porquê? Porque isto obriga-nos a fazer exatamente isso. Obriga-nos a trazer-nos aqui para o momento que estamos a viver. Eu estou a sentir os meus pés. Eu estou a ver aquilo que está à minha volta. Eu estou... mesmo em relação, por exemplo... se estão muito aflitos e não conseguem sequer ter uma ajuda ou não conseguem ligar ao vosso próprio psicólogo, YouTube, meditação para iniciantes, meditação 10 minutos, meditação à ansiedade, em vez de procurar mamas grandes, bom, meditação, mas para além do ecrã... Mas enfim, mas se calhar aquelas coisas que perduram, há coisas que se podem fazer, a propósito do que estavas a dizer, do sair à rua, do espairecer, com presença, com noção. A prática de exercício físico, levantar-se do sofá, mexer-se um bocado, transpirar um bocado intencionalmente. Eu não gosto, as pessoas às vezes ouvem, a primeira coisa que eu faço de questão de dizer é, eu não estou curado, eu nunca sei, eu prefiro pensar que nunca estarei, para me manter sempre vigilante. E eu ainda ontem estava a dizer à minha mulher, eu faço exercício para aí 4 vezes por semana. Okay. Mas, às vezes até faço mais. Mas eu há uma semana aleijei-me nas costas, porque já vou ficar velho. Foste para a idade, foste para a idade. Aleijei-me nas costas e tive aí 4 dias, foi na sexta, portanto, exato, só ontem é que eu voltei a treinar. Mas a preguiça que eu tive para treinar, porque se instala, porque voltam os velhos hábitos. E por isso é que nós temos de estar vigilantes. Por isso é que a meditação, as pessoas que às vezes experimentam meditação e fazem uma vez e dizem, não funciona, pronto, nunca mais faço. Por alguma razão, a meditação, ou o Reiki, por exemplo, ou outra terapia,
mais alternativa, neste caso, ou mais simples de se fazer, tem ciclos de 21 dias. Porque é que uma pessoa tem que fazer todos os dias, durante esses 21 dias, porque é uma habituação. No fundo é E a isto, própria... como é que se muda um comportamento de forma a transformá-lo num hábito. E isso implica persistência. Persistência. Até para aprender a andar de bicicleta tiveram que persistir. Então, se uma rapariga que está aqui tem persistência para andar atrás de um gajo, ou um rapaz andar atrás de uma gaja, tem essa persistência, porque é algo que acha que lhe vai fazer bem porque gosta daquela pessoa e acha que aquela pessoa lhe vai fazer melhor, porque não fazer isso em relação a si mesmo? Voltamos ao sentido, voltamos àquela questão do sentido, que é qual o sentido de eu fazer isto? Qual é o sentido de permanecer a fazer isto? No fundo é qual é o objetivo? Qual é o objetivo que me leva a persistir? Porque é que isto me fará bem? Mesmo que eu não veja imediatamente os resultados, mesmo que não seja automático. Mesmo a terapia, por exemplo, a psicoterapia, era aquilo que estávamos a falar. Os psicoterapeutas ou os psicólogos, seja qual coisa, temos as várias vertentes. Eu, para já, não acertei no primeiro. É muito difícil acertar no primeiro. É uma relação pessoal, não é? Uma relação pessoal, não é? Eu acertei para aí ao quarto, mas lá está. Eu não desisti, porque o que eu pensava é, bem, se eu já estou aqui numa bosta, para que é que eu vou continuar nesta bosta? Mais vale ir procurar uma maneira, mesmo que eu sofra, nunca vai ser mais do que isto. Por isso vou procurar ajuda. Eu falhou um, fui a outro. Falhou outro, fui a outro. E tem sido, e mesmo com o meu psicólogo de agora, chegou uma altura e eu disse, olha, eu sinto-me bem aqui, mas acho que estou a precisar de outra coisa. Vou procurar outra coisa. Vamos manter-nos em contacto. Se eu tiver problemas, ligue. E assim aconteceu. E exatamente, também o psicólogo é exatamente a mesma coisa. Nós vamos lá ouvir o que ele tem para nos dizer, ou melhor, vamos lá ouvir aquilo que nos vai fazer pensar no que temos para fazer, mas depois temos mesmo que fazer. Não é? Sim. A principal pessoa, esse sentido, nós não podemos nunca ajudar os outros sem nos ajudar a nós. Isto parece uma frase feita, mas é verdade. A primeira pessoa de quem nós temos de gostar não é do nosso namorado, da nossa namorada, não é do meu pai, não é da minha mãe, é de mim. Porque parece aquele anúncio, como é que era? Se eu não gostar de mim, quem gostará? Mas é verdade. E é verdade, sim, mas também é verdade que isso pode ser um processo, ou seja, não é instantâneo ou garantido que se goste de nós, porque há muita coisa na vida que nos vai acontecendo, que nos vai mudando e que é preciso persistir. É isso, persistir nessa atitude. Essa descoberta é que é engraçada, porque nós, quando vamos a um psicólogo ou começamos a fazer determinadas terapias porque sentimos que não estamos bem, vamos estar a mexer em coisas profundas. E vamos perceber, só que ao mesmo tempo começamos a perceber porque é que eu não gosto de mim, o que é que há aqui, qual é a razão disto ser, porque muitas vezes nem sequer faz sentido, nós não gostamos, por exemplo, eu sempre tive problemas de autoestima, é muito engraçado eu estar na área onde eu estou, com a exposição que eu tenho, mas eu não me vejo a fazer outra coisa, e não sei explicar porquê, se calhar também tem a ver com o facto de ter que estar a trabalhar estas coisas todas. Mas eu sempre tive problemas de autoestima e era bom atleta. Eu gostava muito de desporto e gosto, mas sempre tive problemas em confrontos. Em confrontos, em competir, em competição, porque achava que estava toda a gente a olhar para mim e que ia sempre falhar e que ia falhar e que ia falhar. Até que eu comecei a pensar, mas porquê? Que razão é que eu tenho para estar a pensar isto? Onde é que eu fui buscar isto? Porque não faz sentido. Okay. Portanto, há caminhos, não é, para além de raminhos, há caminhos que nos podem ajudar a descobrir quem somos, a aprender estratégias para lidar com o que no momento nos faz mal, ou até alterar alguns funcionamentos, que é aquilo que acho que falaste sobre as coisas mais profundas, mas nem tudo tem que ser profundeza, não é? Há coisas que podem ser realmente estratégias práticas que referiste da tua própria experiência e por isso acho que nos estamos a aproximar do final e por isso tem que... Estar a conversar mais tempo, não há problema. Nós podemos, não sei se podemos, mas olha, mas vou... Estava a ver aqui os comentários e, por exemplo, há aqui um rapaz que diz, o Arcanjo diz assim, sou assim, eu suponho que ele está a dizer em relação à questão, por exemplo, de não gostar de confronto e da competitividade, que a Paula estava a dizer se era uma questão de autodefesa. Eu acho que eu não consigo explicar porque é que eu não gosto, porque é que me desvalorizo tanto. Mas a questão, muitas vezes,
Eu acho que mais do que. É mais uma vez uma questão de ansiedade. Por exemplo, eu jogo basquete. E era engraçado, eu jogava basquete quando era miúdo e jogava vôlei. Eu deixei de jogar por causa da competição. Porque quando chegava a altura da competição, e eu era bom, não é? Estar a dizer aquela coisa, eu sou muito. Não, eu era juvenil, portanto, eu era juvenil e jogava no escalão acima. Sim, É onde era mas escalão nem toda a acima. gente Ou seja, gosta de competir, ou seja, tu poderias ter a prazer de jogar sem gostar particularmente de competir. mas era sofrimento. Hum, Aí, portanto, ou seja, era um problema. Eu podia não, simplesmente não gostar da competição porque, opa, olha, não gosto disto. Mas não, eu sofria com a competição. ok, E eu nunca percebi porquê. E o engraçado é que eu voltei agora, anos mais tarde, a jogar basquete e voltei a sentir exatamente a mesma coisa. Eu lembro aquilo de há uns anos, quando voltei a jogar basquete, eu ia para o primeiro treino e a meio caminho eu quase que dei a volta à rotunda para voltar para casa porque não era capaz de ir treinar. E pensei assim, pá, uma coisa era quando tinhas 12 anos. Agora, na altura tinha pá, aí 35 agora. Pá, agora tens 35, vamos lá ser um bocadinho adultos. E então eu voltei e fui treinar. E tenho feito uma data de coisas que deixei de fazer porque tinha medo da competição e perceber que não faz sentido, porque a, a imagem que muitos de nós temos é que está toda a gente a olhar para nós, não é? Eu vou falhar porque está toda a gente a olhar para mim. Aí e o que é completamente egocêntrico, como se nós fôssemos a pessoa mais espetacular do mundo. está É toda. mentira. Ninguém está a olhar para vocês. Sabem porquê? Nós estamos, Porque está nós toda a estamos. gente. Não, mas porque está toda a gente exatamente com os mesmos problemas. Sim. Porque do outro lado está outro tipo, ou que está preocupado em fazer o que está a fazer bem, ou porque está com outra preocupação qualquer. Portanto, ninguém vai estar a olhar para vocês. Se vocês querem fazer uma coisa que vos diverte, façam-no e caguem nos outros, porque Sim. os outros vão ter os seus próprios problemas. A comparação social, nesse caso, é péssima. Que importa lá os outros? Importa em primeiro lugar, como disseste, cada um de nós. Olha, mas deixa-me dizer-vos, quem nos assiste, obrigada por ter estado aqui a acompanhar-nos nesta conversa, que trouxe dicas, que trouxe a experiência do Raminhos e agradecer também que aos comentários, à experiência de vida, e vocês podem a seguir e rever esta conversa no YouTube, no Facebook, das Casas da Juventude de Matosinhos, mesmo daqui a uns instantes vai estar disponível, e não se esqueçam que para a semana vai estar o youtuber Arganassa, e dizer que outras conversas, outras pausas letivas digitais vão estar a acontecer durante o mês de julho e início de agosto, e dizer que cuidar de nós mesmos é um dever nosso, mas é também uma escolha nossa. Se não têm vergonha para fazer outras ordinarices, não tenham vergonha para procurar ajuda. Isso é o mais importante. Obrigada, até breve. Obrigado, bom trabalho. Beijinho. Alguém tem de trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Abraço a todos, pessoal. Tchau. Fiquem bem.